Escolhido de Deus, mais um dia que termina e um escolhido sempre ora. Por isso eu te convido a fazer uma reflexão profunda e uma oração poderosa a Deus como forma de gratidão por sua vida. Você não chegou até aqui por acidente. Esta não é apenas mais uma oração noturna, entre tantas outras que passam na sua timeline. Esta é uma convocação, uma palavra direcionada para pessoas específicas, marcadas por Deus antes do nascimento, que o céu ainda chama de meus escolhidos. E quando o céu chama, não é para massagear o ego, é para alinhar o espírito, porque os escolhidos não podem viver de qualquer forma. Eles não têm o direito de brincar com o próprio destino. O problema é que o inimigo sabe quem você é, e mais ainda, sabe o que você carrega. Ele conhece o potencial de um escolhido em chamas, por isso nunca tentará te parar com o escândalo. Ele tentará te silenciar com distrações. Pequenos hábitos, decisões aparentemente inofensivas, permissões que se acumulam até que a presença de Deus vá embora e você nem perceba. Por isso, nesta noite, o Espírito Santo nos guia a refletir profundamente sobre 5 pecados que têm sido usados como armadilhas para os escolhidos. Eles não são escandalosos, mas são destrutivos. E se você se identificar com algum deles, ou com todos, entenda, essa é sua chance de recomeçar, de reativar seu altar, de voltar ao primeiro amor. O primeiro pecado que um escolhido precisa evitar é a acomodação espiritual, o fogo que vai apagando em silêncio. Tudo começa aqui. A queda de muitos escolhidos não foi causada por um grande pecado, mas por uma fé que esfriou lentamente. Acomodar-se espiritualmente é quando o crente já não sente mais falta da presença. Quando ora por obrigação, lê a Bíblia sem sede e vai à igreja como se fosse um peso. O coração já não arde, a alma já não chora, os olhos já não se levantam mais em expectativa. Mas Deus não chamou os escolhidos para sobreviver espiritualmente. Ele os chamou para incendiar. O Espírito Santo é fogo, e fogo não combina com passividade. Toda vez que você deixa para orar depois, toda vez que troca o secreto por entretenimento, você está colocando água no altar. E o altar sem fogo é só uma estrutura vazia. Lembre-se, há pessoas esperando a sua oração, há territórios esperando sua intercessão. Sua acomodação pode estar atrasando não apenas sua vida espiritual, mas a libertação de muitos. É tempo de reacender, é tempo de voltar, porque há promessas que só descem sobre quem ainda está de pé no monte da busca. Já o segundo pecado que um escolhido não pode mais carregar é o fingimento espiritual, o hábito destrutivo de tentar parecer alguém que você não é. Quantos escolhidos hoje vivem personagens? Gente que sabe falar bonito, sabe usar a linguagem da fé, sabe até chorar na hora certa, mas por dentro está seco, destruído, vazio. Fingir é quando você se acostuma a sorrir para os outros, enquanto o coração sangra por dentro. É esconder seus fracassos espirituais com um "tá tudo bem", para não precisar enfrentar a dor da transformação. Mas aqui vai uma verdade dura e necessária. Deus não unge máscaras. Ele não opera em cima de uma versão editada de você. O Espírito Santo só age onde há verdade. E por mais doloroso que seja admitir a queda, mais perigoso ainda é se acostumar com a hipocrisia emocional. O escolhido precisa ser real, precisa ter coragem de dizer: Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou frio. Senhor, eu perdi o fogo. Porque só quando você se expõe diante de Deus, Ele pode te revestir com o que é verdadeiro. Lembre-se, os homens se impressionam com o exterior, mas Deus só se move no interior, e Ele só transforma o que você decide trazer à luz. E como se não bastasse fingir, outro mal que tem apagado o brilho de muitos escolhidos é a ingratidão disfarçada de insatisfação espiritual. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Ele te socorreu, te deu forças, te visitou nas madrugadas em que ninguém mais te entendia? Agora, responda com sinceridade. Quanto tempo faz que você agradeceu por tudo isso? O ingrato é aquele que vive com os olhos presos no que ainda não aconteceu, enquanto ignora o que já foi feito. É aquele que ora mais para pedir do que para adorar, que se frustra com promessas atrasadas, mas não valoriza os milagres já recebidos,
E a ingratidão, meu irmão, fecha portas que a fé abriu, apaga o espírito, congela o coração. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é uma sugestão, é um mandamento. E a verdade é que o céu responde mais à gratidão sincera do que à exigência religiosa. Se você tem sentido que as portas estão travadas, que o ambiente espiritual está pesado, comece a adorar, comece a agradecer. Faça da gratidão sua primeira reação e observe o céu se movimentar a seu favor. Mas há algo ainda mais corrosivo que a ingratidão: o peso do rancor e da mágoa não resolvida que muitos tentam esconder, mas que o Espírito Santo escancara quando entra no coração. O rancor é o cárcere da alma, e a mágoa é a cela onde o coração vai apodrecendo em silêncio. Você pode até levantar as mãos, cantar, profetizar, mas se seu coração está cheio de amargura, nada sobe, porque o céu não habita onde a dor é mantida como troféu. Jesus nos ensinou que, antes de oferecer algo no altar, devemos reconciliar-nos com nossos irmãos. Mateus 5:24. Isso não é apenas um gesto ético, é um pré-requisito espiritual. O rancor trava promessas, a mágoa paralisa destinos, e o mais triste, ela te mantém preso a pessoas que Deus já tirou do teu caminho. Escolhido não é alguém sem cicatrizes, mas é alguém que decide não viver escravo das feridas. O perdão não é fácil, mas é libertador. É o ato mais poderoso que um ser humano pode praticar, e o mais divino também. Se hoje o Espírito Santo te trouxe à memória alguém que você ainda não perdoou, não ignore. O teu próximo nível começa com a libertação do teu passado. E por fim chegamos ao pecado mais sutil, porém mais perigoso, a desobediência à voz de Deus. Você já ouviu, já sentiu, já sabe o que precisa fazer, e mesmo assim, não fez. Essa é a raiz da desobediência entre os escolhidos. Não é ignorância, é resistência. É dizer: eu sei o que Deus quer, mas ainda não estou pronto. Mas o tempo da obediência não é quando você se sente preparado, é quando Deus fala. Toda desobediência vem acompanhada de justificativas lógicas, emocionais, espirituais até. Mas nenhuma delas sustenta um propósito adiado. Jonas tentou fugir. Saul tentou adaptar a ordem divina. Sansão insistiu em amar o que Deus disse para deixar. Todos caíram, porque a voz de Deus não é sugestão, é direção. E o maior perigo de desobedecer é que, com o tempo, a voz vai ficando mais baixa, até desaparecer. Deus ama você, mas Ele não vai competir com a sua vontade. Ou você se rende, ou perde. E ninguém perde mais do que um escolhido que decidiu fazer do próprio querer um ídolo. Agora que cada um desses pecados foi exposto com clareza, eu te pergunto: qual deles tem te afastado de viver como um verdadeiro escolhido? Você se identificou com algum? Talvez com todos? Então não perca este momento. Não adie mais. Essa é sua chance de confessar, de recomeçar, de reacender o altar. Escreva nos comentários com fé: Senhor, eu quero viver como um verdadeiro escolhido. Essa frase não é apenas simbólica, ela é uma declaração profética. É o seu coração respondendo ao chamado do céu. E o céu responde corações sinceros. Agora, prepare-se. A oração que vem a seguir é mais do que palavras. É confronto, é restauração, é renovo. É você voltando para o lugar onde nunca deveria ter saído. Vamos orar. Pai, aqui estamos, de novo. Não por religiosidade, não por costume, não porque é mais uma noite qualquer, mas porque o Teu Espírito nos chamou. Porque mesmo quando tentamos seguir em frente como se nada estivesse errado, algo dentro de nós grita que precisamos voltar, precisamos recomeçar, precisamos ser restaurados. Senhor, essa noite é sagrada, porque não estamos aqui como multidão, estamos aqui como escolhidos. Gente marcada por um propósito, separada no ventre, olhada pelo céu antes mesmo de nascer. E por isso o inferno tem tentado tanto, por isso a guerra é tão constante, por isso tantas batalhas internas, tantos dias em que quase desistimos, mas ainda estamos aqui.
Ainda temos fôlego, ainda temos voz. E usamos essa voz agora não para reclamar, mas para clamar. Clamamos por misericórdia. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa cada acomodação espiritual. Cada dia que trocamos o secreto por distrações, cada vez que silenciamos quando deveríamos interceder. Perdoa quando nos tornamos profissionais da fé, mas amadores no altar. Quando cantamos sem quebrantamento, quando oramos sem presença. Quando lemos a Tua palavra apenas para cumprir rotina e não para Te ouvir. Perdoa, Senhor, quando fingimos, quando colocamos máscaras, quando disfarçamos nossa fraqueza, quando sorrimos por fora, mas sangramos por dentro. Quantas vezes fingimos que estava tudo bem, porque o orgulho não nos deixava admitir que estávamos caindo. Mas agora, aqui no Teu altar, sem plateia, sem filtros, nos despimos. Rasgamos o coração diante de Ti. Não queremos mais parecer, queremos ser. Não queremos mais manter a imagem, queremos restaurar a essência. Nos ajuda, Deus. Tira toda a hipocrisia da alma, desmascara nosso interior e cura o que está podre. Restaura o que morreu. Espírito Santo, nos perdoa pela ingratidão. Quantas vezes esquecemos o quanto já nos socorreste? Quantas orações respondidas nós tratamos como se fossem obrigação Tua? Quantos milagres ignoramos porque estávamos focados no que ainda não aconteceu? Mas hoje voltamos ao altar da gratidão. Obrigado, Deus, por não desistir de nós. Obrigado pelo livramento que não vimos. Obrigado pela porta que se fechou e nos impediu de entrar no lugar errado. Obrigado pelo fôlego de vida, pela presença, pelo toque, pelo Espírito. Obrigado até pelas lágrimas, porque mesmo nelas o Senhor estava lá. Pai, também colocamos diante de Ti todas as mágoas, todos os rancores, todas as feridas que temos carregado. Perdoa-nos por alimentar ódios que envenenaram nossa adoração, por guardar lembranças que roubaram a leveza da alma, por prender pessoas no cárcere da nossa mágoa, sem perceber que estávamos presos com elas. Senhor, nos liberta. Toca agora no fundo dessas dores antigas, cura as memórias, tira o veneno do coração. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados. Queremos mãos limpas e coração puro para segurar as Tuas promessas. Já não queremos mais carregar pesos que o céu nunca nos mandou levar. E Deus, perdoa a nossa desobediência. Sim, nós ouvimos a Tua voz, mas não obedecemos. Nós sentimos o Teu toque, mas resistimos. Nós sabíamos o que era certo, mas escolhemos o caminho mais fácil. A carne venceu muitas vezes, Senhor, mas agora rendemos a nossa vontade. Quebramos todo orgulho, toda teimosia espiritual, toda justificativa carnal. Nós nos curvamos diante da Tua palavra e dizemos: fala de novo, direciona de novo, manda outra vez, porque desta vez nós vamos obedecer. Espírito Santo, visita agora cada quarto, cada casa, cada alma que está ouvindo essa oração com os olhos marejados. Entra, Espírito de Deus, toca nos corações frios, restaura os que estavam quase desistindo, levanta os que caíram e já não tinham forças para tentar de novo. Visita o desviado, o afastado, o machucado, o indignado. Sopra sobre cada um deles um novo fôlego, um novo dia, uma nova direção. Levanta intercessores, levanta guerreiros espirituais, levanta pessoas comuns com chamados extraordinários. Toca com fogo aquele que estava apagado. Que esta oração seja como lenha no altar, que ela reacenda aquilo que já estava quase morto, que ela traga lágrimas aos que já não choravam mais, que ela traga esperança aos que já não sonhavam mais, que ela traga temor aos que estavam brincando com o chamado. Deus destrava dons que foram enterrados, desperta vocações que foram adormecidas, liberta ministérios que estavam presos ao medo, à culpa, à insegurança. Que esta seja uma noite de renovo, uma noite de realinhamento, uma noite de volta para o Teu propósito. E se for preciso recomeçar, nós recomeçamos. Se for preciso pedir perdão, pedimos. Se for preciso voltar do zero, voltamos. Mas não vamos mais viver fora da Tua presença. Não queremos mais um evangelho de aparência. Queremos fogo, verdade, presença, glória. Hoje decidimos viver como verdadeiros escolhidos, com responsabilidade espiritual,
com temor, com santidade, com sede. Ainda que o mundo inteiro se distraia, nós escolhemos te buscar. Ainda que todos digam que está tudo bem em viver no raso, nós decidimos mergulhar no profundo. Ainda que sejamos os únicos, ainda assim vamos permanecer. Senhor, marca essa noite. Faz dela um divisor de águas. Que quem dormir agora, acorde transformado. Que sonhos sejam proféticos, que o coração desperte com direção, que a mente seja purificada, que cadeias sejam quebradas, que pactos com o pecado sejam desfeitos, que alianças com o inferno sejam canceladas e que um novo tempo comece, agora, em nome de Jesus. Amém. Escolhido de Deus, você sentiu que essa oração te tocou em algum ponto onde ninguém mais consegue tocar? Você percebeu que mesmo depois de tantas quedas, Deus ainda te chama pelo nome? É porque os verdadeiros escolhidos vivem assim mesmo, entre lágrimas e promessas, entre lutas e recomeços, entre dores e glória. Eles não são perfeitos, mas são sinceros. Eles não andam na força dos próprios méritos, andam na dependência de um Deus que os conhece por dentro e, mesmo assim, os ama profundamente. Talvez hoje você tenha orado como não orava há muito tempo. Talvez essa foi a primeira vez que você confessou seus pecados de verdade. Talvez ao longo dessa mensagem você foi confrontado, quebrado e ao mesmo tempo curado. Isso não é obra do acaso. Isso é o Espírito Santo respondendo à tua sinceridade. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ainda acredita em você, mesmo com todos os seus erros. Mesmo com todas as vezes que você tentou fugir, mesmo com todos os dias em que você orou sem sentir nada, ou que nem orou, mesmo nos momentos em que você questionou se ainda era digno, a resposta do céu hoje é clara. Sim, você ainda é meu escolhido, e é por isso que você ainda chora quando escuta a voz dele. É por isso que seu coração ainda se aperta quando o Espírito toca em áreas que você tentou esconder. É por isso que, mesmo machucado, você ainda sente saudade do secreto. É porque o chamado nunca foi revogado. O propósito continua vivo. E Deus está apenas esperando o seu sim com arrependimento verdadeiro. Agora deixa eu te perguntar algo. E responda com sinceridade nos comentários. Você sente que tem apagado a sua luz com atitudes que não combinam com o chamado que Deus te deu? Você reconhece que caiu em algum dos 5 pecados que falamos aqui? Você deseja de verdade voltar a viver como um escolhido? Está disposto a recomeçar, mesmo que precise abandonar hábitos, relacionamentos ou rotinas que te afastaram de Deus? Se você disse sim a qualquer uma dessas perguntas, então escreva agora mesmo nos comentários com toda a fé do seu coração: Senhor, eu quero viver como um verdadeiro escolhido. Essa frase é mais do que um comentário. Ela é um marco, é como um altar digital, uma declaração pública diante do céu e do inferno de que você voltou para o lugar onde sempre pertenceu, o centro da vontade de Deus. Escolhidos não são aqueles que nunca caem, são aqueles que caem, mas voltam com mais sede. Escolhidos não são os mais talentosos, os mais vistos, os mais perfeitos. São os mais rendidos, os mais quebrantados, os mais dependentes. Escolhidos são aqueles que preferem perder tudo, menos a presença de Deus. Se essa mensagem te tocou, compartilhe nos comentários a parte que mais falou com você. Fale com Deus e fale com a gente. Este canal é a sua família espiritual e aqui você nunca estará sozinho na caminhada. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Todos os dias uma nova oração para fortalecer o seu espírito, renovar sua fé e te lembrar que você foi separado por Deus. Aqui o céu fala. Aqui os escolhidos se reencontram com o seu propósito. Deus te abençoe.